Pai do Senhor, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, onde nós vamos estar compartilhando a palavra de Deus com todos vocês. E hoje nós vamos ler lá em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9, né? Que nós devemos ter muito cuidado com o nosso coração, né? Hoje vamos falar sobre a parábola do fariseu e do cobrador de impostos, né? Vamos estar meditando nesse texto. Meu nome é Rodolfo de Melo e é uma alegria estar aqui com cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos ler lá? Diz assim: Lucas capítulo 18, versículo 9 diz assim: Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Disse a seguinte parábola: 2 homens subiam ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu em pé orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este foi justificado para a sua casa, e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado, né, queridos? Queridos, por quê? Porque ser humilhado e ser exaltado não está em nós, está no outro, né? Está no outro. Por isso que nós devemos sempre nos humilharmos diante de Deus, né? É muito importante. Então, bora lá? Então, Jesus chamou a atenção do cuidado que nós temos que ter com a confiança própria, cuidado que nós devemos ter com aquilo que nós achamos bom demais em nós e ruim demais nos outros, né? De nós nos lembrarmos que o nosso coração é extremamente enganoso, né? Vamos olhar aqui, né? Vamos olhar aqui. Olha o que o Senhor vai dizer. O Senhor vai dizer que ambos foram orar, né? Ambos foram se colocar na presença de Deus. Só que o Senhor faz uma separação bem interessante, onde diz que o primeiro era fariseu e o segundo era cobrador de impostos, né? O primeiro, por ele ser fariseu, era um grupo no período de Jesus que ele guardavam demais a lei, seguia a lei ao pé da risca e chegavam a fazer mais do que a lei exigia. Então, diante daquela sociedade, eles tinham uma aparência de santidade pública, né? Então, os fariseus eram homens santos, eram considerados homens dignos, homens bem-vindos em todas as casas, um exemplo, um padrão na sociedade, né? Um referencial da época. Já os cobradores de impostos, não. Né? Porque o que acontecia? Muitos de judeus, um dos grandes exemplos é Mateus, que era discípulo de Jesus, eles se tornavam cobradores de impostos, ou seja, cobravam impostos dos judeus para o Império Romano. Então isso gerava um grande ódio, né? Porque o povo judeu vivia subjugado ao Império Romano
tinha que pagar imposto ao Império Romano, né? E esses impostos eram muitas vezes cobrados por próprios judeus. E muitas vezes, quando um judeu não conseguia pagar imposto, o próprio cobrador o punia, levava preso, ou seja, exigia-se um grande sofrimento e sacrifício deles. Então eles eram tidos como ladrões, eles eram tidos como pessoas desprezíveis dentro da sociedade. Um outro exemplo é Zaqueu. O pessoal odiava Zaqueu porque Zaqueu era cobrador de impostos. Se eles pudessem, eles matavam, uma espécie de traidor no meio do povo. Então, um cobrador de imposto, né, ele era completamente odiado. Né? Aí vai dizer o seguinte texto: o fariseu entrou na igreja e ele nem se ajoelhou de pé, ele orava consigo desta maneira. Olha a oração dele: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ou seja, Senhor, graças te dou por me ter feito diferente de todos os homens, ter me feito superior a todos os homens. Ou seja, superior aos ladrões, superior aos injustos, superior aos adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Né? Ou seja, me fez melhor que os ladrões, me fez melhor que os injustos, fez melhor que o adulto ainda me fez melhor do que esses cobradores de impostos. O pobre do cobrador de imposto que estava lá, e ele se comparando, e ele se achando o máximo, e achando que era Deus que tinha feito isso com ele. Ou seja, ele não conseguia ver que ele era um ladrão, ele não conseguiria ver que ele era injusto, ele não conseguiria ver que ele era um adúltero, e ele não conseguia ver que era pior do que o cobrador de imposto. Como Jesus muitas vezes diz, é um sapo caiado, ou seja, por fora está todo bonitinho, mas por dentro está putrefato, está carcomido, está todo destruído por dentro, né? E vai seguir, né? Ainda diz mais, não somente isso, eu jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo que possuo. Ou seja, eu tenho um comportamento diante da sociedade exemplar, né? Eu não roubo, eu não sou injusto, eu não sou adúltero e eu também não sou como esse publicano, ou seja, na sociedade eu sou um homem exemplar. Mas também eu sou um homem de bom testemunho espiritual. Por quê? Porque jejum 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo que possuo, eu dou dízimo. Ou seja, sou uma referência também espiritual, ou seja, também sou melhor, também me colocastes melhor. Né? Tudo bem. E o Senhor vai continuar o texto. Do outro lado, a figura que ele havia se comparado, que era o cobrador de impostos, porém estando de pé também. Só que ele estava muito longe. Por quê? Primeiro, ele se sentia indigno de estar ali diante de Deus, para orar. Enquanto o outro se sentia a figura mais digna, enquanto o outro se sentia a figura que deveria estar naquela posição, né? Que tinha todos os méritos para estar naquela posição, o outro só via deméritos, diz, não, eu não sou digno de estar aqui nesta posição. E diz mais, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, enquanto o outro estava em pé, olhando para todo mundo que estava à sua volta, o outro estava de cabeça baixa, nem olhou para quem estava à volta dele, mas batia no peito, dizendo, ó Deus,
tem misericórdia de mim, pecador. Então, enquanto um olhava para si através de um espírito de oração e colocando num pedestal, colocando numa situação de não ver erro nenhum, falha nenhuma, pecado nenhum dentro de si, o outro não. O outro olhava para dentro de si e se compreendia verdadeiramente como é que ele era, Então ele conseguia fazer uma leitura correta do que ele é. Ele conseguia fazer uma correta leitura do que é oração. Ele conseguia fazer uma leitura correta e saber o que significa estar diante de Deus, Estar diante de Deus não é um momento em que eu vou demonstrar a minha superioridade, porque Deus não precisa disso, porque Deus conhece o que eu falo, o Senhor conhece o que eu penso, e o Senhor conhece sobre mim até o que eu não sei sobre mim, Ele sabe, Por isso que diante de Deus não preciso eu ter máscara, não preciso mentir, não preciso fazer nada, que Ele sabe de tudo. E esse não, ele conseguiu fazer essa leitura, Que estar diante de Deus é você olhar para si mesmo, é você recompreender verdadeiramente quem você é. Não é um momento de exaltação, mas na verdade é um momento de humilhação, é um momento de você olhar para si e reconhecer verdadeiramente quem você é. Por mais que você tenha uma aparência para a sociedade e também espiritual de santidade, você é um pobre, miserável e pecador, indigno de estar ali, só está ali por causa da graça de Deus e da misericórdia de Deus, E ele diz, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, enquanto o outro diz, Senhor, muito obrigado por não me fazer igual a nenhum deles e superior a todos eles. Eis aqui diz, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Ou seja, aqui eu sou o mais necessitado, aqui eu sou o que mais precisa da tua misericórdia, do teu amor e da tua benignidade. No 14 vai dizer, digo-vos que este foi justificado para a sua casa, ou seja, aquele que olhou para si e o enxergou como verdadeiramente ele é, este foi justificado, ou seja, o seu pecado foi perdoado, a sua prece foi atendida, a sua intercessão foi de imediato aceita. E não aquele outro, porque aquele outro foi soberbo, aquele outro não fez uma leitura correta do estado verdadeiro que ele se encontrava, ou seja, ele tinha uma visão distorcida de si, baseado naquilo que ele achava e baseado naquilo que a sociedade tinha como visão dele, que ele não era ladrão, que ele era um injusto, que ele era superior aos cobradores de impostos. Porque ele vai dizer, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, como foi o primeiro, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, diante de Deus, não é um momento de exaltação. E nós devemos também ter cuidado com que nós somos exaltados pelos outros. Porque certamente essa visão que ele tinha dele não era somente uma visão que ele tinha dele. A sociedade também o via assim, como justo, como íntegro, como homem bom, como um homem superior a todos os outros. E isso trazia uma visão distorcida para ele. Ou seja, aquilo que ele pensava era certificado externamente. Ou seja, essa visão distorcida por causa dessa falsa, essa aparência errada de santidade, essa aparência errada de bondade. Então isso era reafirmado externamente. Já o segundo homem, ele tinha a verdadeira visão do que ele era. E isso externamente era potencializado, porque onde os cobradores de impostos eles andavam, eram chamados de ladrão, eram chamados de corrupto, eram chamados de desprezíveis, era chamado de todos os nomes, porque a população achava eles indignos, de entrar até mesmo na casa dele, comer com eles, ter qualquer tipo de relação com eles, porque eles eram
visto pessoas como abusadores, né? Como pessoas injustas, né? Pessoas indignas, né? De serem até filho de Deus. E a palavra diz, aquele que se humilhou, esse sim foi exaltado. Por quê? Porque esse olhou para si e ele enxergou verdadeiramente como é que ele era. Ele saiu justificado. Porque o Senhor diz várias vezes na sua palavra, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E se eu vim para os doentes, a primeira coisa que o doente tem que fazer é reconhecer que ele está doente. Se ele não reconhecer que ele está doente, por que ele vai para o médico? Para que ele vai olhar para si e vai dizer, eu preciso ir ao médico, se ele não reconhece que ele está doente? Tá? Então, a importância de nós nos humilharmos diante de Deus. Nós olharmos para nós mesmos e enxergarmos como verdadeiramente nós somos. Então, como nos colocarmos diante de Deus, nós devemos nos humilhar. Porque quando nós nos humilhamos, nós enxergamos como verdadeiramente nós somos. Se nós nos exaltarmos, nós não vamos enxergar como verdadeiramente nós somos e nós não seremos justificados. Porque só precisa de médico quem se enxerga como doente. Se você não se enxerga como doente, se você não se enxerga como doente, você não vai achar que precisa de médico. Se você não se enxerga como pecador, você não vai achar que é necessário o Cristo na sua vida. É importante que nós tenhamos o olhar correto de quem nós somos. Aí sim nós seremos justificados. Aí sim nós alcançaremos perdão. Aí sim nós iremos alcançar misericórdia. Que essa palavra possa ter falado ao seu coração e tenha abençoado poderosamente a sua vida. Fechando os olhos. Senhor Jesus Cristo, Pai amado e grande Deus maravilhoso, nós queremos te agradecer por esta palavra, nós queremos te agradecer por este ensinamento, Pai. Ensinando que nós, quando nós devemos nos colocarmos diante de Ti, nós devemos nos humilhar, Senhor. Porque quando nós nos humilhamos, nós enxergamos verdadeiramente como nós somos, Senhor. Não deixa que um coração soberbo, não deixa que um coração egoísta, não deixa que um coração, ó Deus, soberbo, venha tomar o nosso coração, Senhor, impedindo a gente de ver as nossas falhas, de ver as nossas fragilidades, de ver as nossas limitações, de enxergarmos, ó Deus, como nós nos encontramos muitas vezes afastados da Tua vontade, que muitas vezes nós temos uma aparência de integridade, de santidade, de justiça, de verdade, mas muitas vezes nós estamos, ó Deus, tão cegos, temos uma visão tão distorcida, incapazes de perceber a trave que está nos nossos olhos, ou seja, incapazes de ver o argueiro, a sujeira que se encontra nos nossos olhos e nós só vemos na vida dos outros, Senhor. Não, nós possamos olhar para nós mesmos, enxergarmos o estado que nós nos encontramos, te pedir perdão, Senhor, porque assim nós encontramos misericórdia, assim nós alcançamos, ó Deus, o Teu coração, alcançamos o Teu perdão e somos reconhecidos diante de Ti, porque um coração cheio de exaltação, Pai, ele sempre foi abatido em toda a história da Bíblia, mas um coração humilde, esse foi justificado e este foi exaltado na Tua palavra. É o que nós te agradecemos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. E Deus te abençoe, querido, que essa mensagem possa ter falado profundamente ao seu coração. Assiste os nossos vídeos, comenta, compartilha, para nós estarmos aqui todos os dias pregando a palavra de Deus desse jeito bem simples, desse jeito humilde, mas é assim que é a palavra de Deus. E acredito que desta forma o Senhor vai abençoar muitas vidas. A paz do Senhor, queridos, e até o nosso próximo encontro.